Rafa, chega pra cá, fica à vontade. Você senta em casa, né? Sempre tá em casa. A Rafa é minha amiga de infância, também minha vizinha, né? Sim. Dona de uma língua afiada, apresentadora do podcast Naí. Seja bem-vinda, se sinta em casa. Obrigada. Tá? E hoje a gente vai fazer um pão de fermentação biológica, tá? Acompanhado de uma brusqueta e um bom vinho, né, Rafa? Isso mesmo. Então, hoje nós vamos descobrir um pouquinho sobre o apetite que eu não tenho, né? Na verdade, o apetite não, o paladar que eu não tenho, que é o paladar de gente chique igual o Matheus, né? Porque o meu paladar é 100% infantil, mas ele prometeu que esse vinho de hoje vai ser um pouquinho mais gostoso. A Rafa não é fã de vinho, né? Não. Então, hoje eu tenho a missão não só de entregar comida boa, mas também fazer ela gostar de vinho, né? Perfeitamente. E o pior, a minha missão também é de ajudar ele a fazer a cozinhar. E o que acontece? Eu não tenho esse dom, né, gente? Então, nós vamos descobrir em breve o que vai rolar disso aqui. Enquanto cozinheira, a Rafa é uma ótima apresentadora. Perfeito. Né? Então, bora lá, gente, meu o que a gente povo. vai fazer hoje, Rafa? A gente vai fazer um pão, tá? Um pão italiano com pouquíssimos ingredientes, coisa que você tem em casa, eu tenho certeza, tá? Não gosto de nada muito sofisticado. Então a gente vai fazer com farinha, água, o fermento e sal, beleza? Perfeito. Coisas bem tranquilas. E você falou um pouquinho sobre a fermentação biológica. Isso. O que é? Porque muita gente é muito contra, né? Porque fermentação, fermento, eles podem realmente gerar um certo grau de desconforto intestinal, né? Então, geram gases, geram desconforto, mas a fermentação natural diminui esse processo. Só que eu não chamei a Rafa hoje para comer amanhã, né? Perfeitamente. Então a gente tem que entregar um pão hoje mesmo, daqui né? a pouco, inclusive. Então, realmente acontece essa questão da fermentação natural, mas hoje a gente vai usar o fermento biológico, tá? Se você tem em casa o tempo e a disponibilidade, basta deixar na geladeira a massa para descansar e depois deixa o pão para fermentar de forma natural por cerca de 8 horas. Mas não é o que a gente vai fazer hoje. Não, agora nós vamos tomar vinho. O pão é um dos alimentos mais antigos do mundo, tá? Ele data de 12 mil anos de idade, então, obviamente ele usa trigo, mas ele não leva, ele data de antes da própria agricultura moderna, tá? Então, ele nasceu, obviamente, né, da mistura da farinha com a água, e por engano, deixaram a massa de uma noite para o dia, viram que tinha essa questão da fermentação, e a gente tem pães que hoje a gente conhece de forma melhor, né? Rafa, então é isso, né? Bora lá para nossa receita descontrolada. Bora, vamos ver se aqui é bom. Rafa, eu dei uma esquentada aqui na água, então, tá? Por quê? Por que tem que esquentar a água? A água... E por que tem um buraco aqui? O buraco é para ficar estéril pro Instagram. Mas a água mais morna, ela é para poder ajudar na fermentação mesmo, né? A gente vai usar fermento biológico, que são fungos, então a levedura vai proliferar mais em temperatura ambiente mais quentinha, né? Como quando o pão vai pro forno, é por isso que ele fermenta rápido. Tá, então a gente vai colocar aqui dentro, né, 10 gramas de fermento biológico. Eu já deixei pesado e prontinho aqui. Ele tem uma textura diferente, né? Ele parece um grânulo, né? Então, você joga na própria água quente, sem nenhum tipo de mistério. E você vai mexer até dissolver completamente, tá? E quais são os benefícios, se é que existem benefícios da fermentação biológica? A fermentação biológica, ela foi desenvolvida mais pela questão, né, da panificação industrial. Então, vocês viram que a gente fez, né, basicamente dissolveu o fermento na água morna e realmente não tem o propósito do buraco, tá? Perfeito. Basicamente para eu poder jogar água. Exatamente. Eu gosto de jogar só metade, tá? Misturar um pouquinho e jogar um pouquinho depois. Perfeito, isso. Porque senão, inicialmente porque essa massa em específico não é uma massa que vai ficar aquela massa muito seca, nem muito redondinha, que tá descolando da mão. Ela já é mais preguenta, mais grudenta mesmo. Você tá me explicando aqui que essa daqui, ela gruda em todas as células do nosso corpo. Ela gruda e você vai lembrar dela quando você for tomar banho. Provavelmente embaixo das unhas, tá? E por que que... E assim, alguns pães, eles levam outras coisas. Esse tem uns ingredientes muito simples. Simples. Por isso eu quis trazer essa receita justamente para ser coisas que você tem em casa, que não são de difícil acesso, que é o pão, né, que a maioria das pessoas já tem contato e que você mesmo pode fazer, né? Hoje a gente vê pães que estão na gôndola lá do supermercado, que você vai ver a validade, eles duram 6 meses, né? Então é tanta adição de ingredientes, e fica a dica, quanto mais ingredientes no rótulo, mais a chance daquilo ali ser ultraprocessado, com coisas que a gente nem, né, processa bem, e isso acaba interferindo na nossa saúde intestinal diária, tá? Então, a minha proposta era essa. Obviamente que tem muitas receitas de pães, tem pães doces, tem pães mais macios, mas a que eu queria fazer hoje era uma receita do que você tem certamente na sua gaveta.
Então, a massa, o glúten, ele é uma proteína, né? E ele é uma proteína que, para essas pessoas, né, ele gera um grau de inflamação intestinal e por isso ela não é recomendada. Mas o porquê que os pães que têm glúten, eles são pães que têm mais fofura, uma textura um pouco melhor, tá? Ele gera, no geral, uma trama de proteína que impede que as bolhas produzidas pelo que tá proliferando ali dentro, né, que são os lúpulos, elas produzem gases e elas não vão embora. Tá? Então, por isso que é importante a gente fala da quebra do glúten, tá? Eu pego as fibras de proteína e vou jogando para cima, de forma que quando for assar, vai assar de forma homogênea, ou seja, não vai ficar um lado mais quente do que o outro, e os gases produzidos vão ficar retidos ali dentro. Então o pão fica o quê? Fofinho, tá? Perfeito. Casca crocante, durinha, porque é proteína, né? E o interior, que é o que é mais importante pra gente, ele é mais fofinho, airado, né? E se você tem receitas totalmente sem glúten, no geral são receitas mais soladas, tá? Então são elas não crescem tanto e não são tão fofinhas, não né? são tão fofinhas, Perfeito. né? Então ele é o que dá textura, né, para aquela coisa. Então, como vocês podem ver aqui, né, a gente já tem ela proliferada. Amigo, eu notei que você veio com a mão molhada. Por que da mão molhada? A mão molhada é por a gente justamente não ficar com a massa muito grudenta. Tá, porque ela realmente gruda. Ela vai grudar agora. Então, a gente pega as extremidades da massa, joga pro centro, joga pro centro. Como eu disse que ela é uma proteína, né? A gente tá fazendo a trama de proteína para fazer a casca durinha e o interior fofinho, né? Que isso vai ser feito 3 vezes por cerca de 10 minutos. Então você vê que ela já não é mais aquela massa que gruda tanto quanto a gente começou, né? Mas ela nunca vai ser uma massa muito sequinha, tá? Então aqui, que é a nossa última quebra do glúten, ela já está assumindo a forma da forma como eu quero que ela asse no fim da nossa receita. O que eu recomendo no geral? Você vai deixar meia hora em assadura máxima, desliga e deixa ele terminar de gratinar e de grelhar com a temperatura final ali do assamento. Então, o que a gente vai precisar hoje? Da cebola, do tomate, né? Um queijo que seja da sua preferência, e algum tipo de proteína. Hoje eu estou trazendo o presunto italiano, né? Se você tem em casa um frango desfiado, né? Um atum, algo que seja também da sua preferência. Perfeito. Tá? Então a gente vai cortar isso aqui em pequenos pedaços, tá? Porque ele vai gratinar e a gente vai amassar depois para usar como uma pasta. Tá, então não tem muita diferença. Então, eu posso usar essa faquinha aqui? Eu tô mais usando faquinha. Pode usar a faquinha. Gracinha. Gente, olha que lindo que ficou meu tomate. Ficou vermelho. Não ficou vermelho, né? Ficou vermelho, que era o que a gente queria. Mas olha só, essas partes que estão bem... Ó, tá lindo meu tomate. Tá ótimo. Não vai amassar ele depois? Vamos, ó. Então, perfeito. Quem sou eu pra contradizer minha convidada? Com que tem uma faca, né? Ao seu alcance. Tá bom, Rafael? Tá bom, Matheus Moreira. Vamos lá, então. Gente, acabou de estar 30 minutos do pão, tá? A Rafa já bebeu tanto que me fez esquecer de checar o pão. Vamos dar uma olhadinha como é que tá? Vocês podem ver, o pão já cresceu bastante, né? E aí, como a Rafa falou, ele tem mantido a forma do formato que a gente fez. E aí a gente vai deixar ele dourar e crescer mais um pouquinho. E qual que é o momento que a gente mistura esses ingredientes, se é que a gente mistura? Porque você falou que isso aqui tem que ser amassadinho, né, o tomate? Mas depois de gratinar. É um volume grande, mas que depois que gratina e seca... Ele dá uma... Diminui bastante, tá? Diminuída. Então pega pra gente os temperinhos, Rafa, por favor. Isto. Sal e pimenta, nada muito sofisticado, tá, Rafa? Tá. A gente vai tirar aqui. E sal e pimenta é uma coisa bem a gosto, tem pacientes que não gostam. Tem pacientes que não gostam. Gente, vai demorar um tempo pra eu acostumar que não é um consultório. Após temperado aqui a nossa brusqueta, eu vou só pedir pra Rafa pegar o azeite e se dá mais pertinho da gente, tá? Então agora a gente trouxe o tomate, né? Vamos colocar agora o queijinho, que esse queijo, como você tinha comentado que parecia mussarela, né, amiga? Parece muito. A textura dele, ele é bem molinha. Eu vou até mostrar um aqui pra vocês. Ele é bem molinho mesmo. Ele realmente faz parecer uma mussarela, mas ele não é, né? Não é o que é isso aqui? Esse é o queijo brie, tá? Ele tem um percentual de gordura até mais alto do que o da mussarela, tá? Por isso ele derrete, ele gratina e ele faz aquela crosta, né? E segue na mesma proposta. Ele vai trazer as questões que um alimento lácteo traz. Então ele traz o cálcio, né? Ele traz a questão das gorduras boas, mas a gente tem que tomar cuidado também, né? Pela questão do excesso de calorias. Porções, né? Porções. Saber, tipo, quanto que você vai comer daquilo ali. Quanto você vai comer. A Rafa até tinha falado, então o queijo Minas é melhor porque ele é menos gordo. Depende da sua proposta. Depende né? de quanto que você vai comer, Depende do quanto você vai comer. Vai comer quantos pães? Tudo. 12, né? Então não tem o problema não é o pão, né? O problema não é o pão, é você, querida. Essa aqui vai ficar entradona. Entradona. Olha como ela tá bonita, gente. Não Gente, sei se dá ficou pra ver lindíssimo. aqui.
Mas olha o tanto que ela tá bonita. Aí ela vai no forno por quanto tempo? Ela vai no forno rapidinho, Pouquíssima né? coisa. A gente já Tá. tá num forno, né? O Naí é um forno. Então você A vê gente que já tá aqui. o queijo tá derretendo Ele naturalmente. tá. Perfeito. Né? Aqui, como vocês podem ver, a gente vai só gratinar agora, coisa de 5 a 10 minutinhos. E a gente vai finalizar para vocês verem. Perfeito. Bora. Olha tanto que ela tá bonita. Nossa, mas tá bonita. E o cheiro, gente? Falta só o quê? Ralar o queijinho. Toquezinho especial, né? Perfeito. Tem limite de segurança para mineiro, para queijo? Não, a gente vai ralando mesmo. Eu acho justo. E aí a gente vê como é que Eu vai acho ser. muito. Vamos lá, amiga. Ó, Escandalosa de bonita. olha isso. Maravilha. Nossa, e o presunto aqui, ó. Vai passar embaixo do balcão ou não? Não dá, não tem saída, mas tem um cachorro ali, ó. Então, assadinho, né? Vou servir a gente, nossa brusqueta. Eu acho que eu quero essa mais de cá, porque ela tem mais queijo lá, ó. Ela tá mais queijuda. Tá bem mais queijuda. Nossa, o cheiro tá incrível. Tá demais. Pode Vamos comer? provar? Vamos? Vamos. Vamos Ai, brindar? sim, vamos brindar. Bora, vamos ver. Se ficar ruim, eu vou falar, hein? Fala mesmo. Ficou muito bom. Tá com. E eu gostei muito, porque tem um azedinho aqui, que é do característico do tomate, que não é bem um azedinho, é uma acidez, né? É uma acidez. Que o tomate tem. Gente, eu queria agradecer a Rafa pela presença aqui hoje. Né? Desde que a gente idealizou tudo isso aqui, eu queria uma pessoa com quem eu me sentisse extremamente confortável em casa. Tô cozinhando com os meus amigos, bebendo vinho e falando mal do meu vinho. Né? Perfeitamente, porque aqui a gente faz tudo. A gente fala mal também. Assim como amigos, né? Pra ser amigo de verdade tem que Perfeito, ser a gente tem que sincero. falar mal. E siga a gente para acompanhar o que a gente vai ter mais pela frente, né? A gente não tem a proposta de um canal que seja engessado, que seja sobre terrorismos, né? Sim. Eu quero que você seja uma pessoa funcional, saudável, do ponto de vista não só fisiológico, biológico, mas também mental, Emocional, né? perfeitamente. Emocional. Eu acho que a gente que tá na... A Rafa ainda não, mas a gente que tá na área dos 30 plus, né? Ai, vai chegar. Isso é tudo, Vai chegar. né? É uma Sim. questão não só que a gente não consegue evitar, porque só vive bem quem vive, Perfeito. né? Mas que é muito importante pro tempo que a gente vive hoje, né? Perfeito. Se você abrir qualquer rede social, você vai ter diferentes opiniões para qualquer ingrediente. E aqui a gente tá aqui para falar sobre gosto, né? Sim. Sobre o que realmente pode ser indicado ou o que não pode, mas o que também é importante para você. Tá? E com certeza de uma forma equilibrada, porque eu acho que o Exatamente. equilíbrio ele serve pra isso. E essa brusqueta tá sensacional. Eu amei o convite. Amei participar. Eu acho que, nossa, foi uma das melhores tardes que eu tive em um bom tempo. E eu estou sendo muito bem alimentada. E é isso. Feliz demais com a receita Tchim-tchim, descontrolada. vem com a gente para mais uma receita descontrolada. Tchau!